ele passa na nutrologia, na endócrino, na saúde do idoso, na menopausa, e assim se faz a colcha de retalhos dentro da medicina esportiva. Porque não se forma um profissional que saiba adequadamente atingir de uma maneira razoável todas as questões de saúde de um paciente com doença crônica que seja, né? Sem as peculiaridades da doença. Chama atenção que tem especificação, não deve ser utilizado com finalidade de aumentar a massa muscular ou porte físico. Isso. Considerando igual. Que é a hipertrofia estética, em teoria. Mas Na atividade esportiva, Olimpíada, etc., não pode, mas pega um bodybuilding que não tem o antidoping, por que ali também não pode? Com certeza, não tem dúvida nenhuma, não tem dúvida nenhuma. E por isso que tem algumas entidades aí, né, que conduzem as competições, né, de fisiculturismo, que já existe uma certa tendência, digamos assim, a cogitar o uso de antidoping para as competições. Que, obviamente, no atual contexto, vai ser tido como um retrocesso no que se tem hoje de modelo estético dentro do fisiculturismo. Tá? Por outro lado, talvez algumas medidas mais conservadoras, como tem sido tomada por algumas outras entidades, sejam estratégias interessantes. Né? Aquele cara extremo, né, que é o que se chama aí na subdivisão de area freak do fisiculturismo, né, que entrou aquela massa muscular muito desproporcional, o cara é boladão, quadradão, gigantão, né? Isso, fora de alguns campeonatos muito específicos, de um perfil de atleta muito específico, isso é meio não tão bem classificado numa competição convencional. Então se privilegia mais simetria, mais definição, mais o aspecto morfológico, por exemplo, esperado para aquele perfil de categoria do que grandes massas musculares desproporcionais. Por quê? Porque aí sai do uso só do esteroide, começa o uso de alguns sinérgicos muito com um potencial de risco muito maior. Entre um deles, a insulina. Tá? Então, se tem uma coisa que mata no fisiculturismo, é a insulina. Insulina é um hormônio com resposta anabólica fantástica, principalmente em sinergia com a testosterona. Você fala, nossa, mas é um agente anabólico? Pô, por que o diabético insulino dependente não fica gigantão, então? Né? Porque tem todo um contexto desfavorável para a ação. Primeiro que a dose que se usa de insulina no bodybuilding é uma dose muito maior. Por isso que demanda um cálculo de oferta de carboidrato muito regrada, né? E o acesso a esse carboidrato tem que ser muito simplificado e muito vinculado com o uso da insulina, porque senão o sujeito realmente faz hipoglicemia e empacota, né? Não falta exemplo do sujeito que ele deixou lá, por exemplo, o pratinho de resgate dele com bolacha, com mel, com alguma coisa e morreu com a mão estendida para pegar o troço, entende? Porque fica uma depressão tão intensa, né, de glicose circulante, que ele não tem ação muscular para chegar, ou raciocínio para lembrar que tinha o troço para ele botar de resgate lá com frente ao início dos sintomas de hipoglicemia. Então, desmotivar essas práticas sinérgicas, ou, por exemplo, um excesso de uso de diurético, que já foi uma postura por algumas entidades, fazer antidoping, mas fazer antidoping só do diurético, não fazer de androgênico, é uma intervenção que talvez minimize risco, por exemplo, para esse grupo de atleta, para esse esporte específico. Né? Mas são coisas que provavelmente vão sendo evoluídas em termos de discussão aí. Tá? Por exemplo, outra coisa que a gente está num gargalo aí atual em relação a essas intervenções, perfil de modalidade que entrou atualmente para a Olimpíada e tal, e perfil de intervenção medicamentosa mesmo. Canabinoide, né? E derivados, canabidiol, enfim. Hoje está aumentando muito a possibilidade de uso, tem melhora no sono,